Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Vamos ler 3 passagens bíblicas da palavra de Deus, sendo que a primeira leitura está no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Primeira leitura bíblica, profeta Abacuque, capítulo 3, localize por favor, versículo de número 2. Cantor Magni Zaider, Deus abençoe meus amigos, tá? Na unção como sempre, Deus abençoe. Daqui a pouco vocês vão estar louvando a Deus novamente. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Todos que acharam a referência bíblica, confirme dizendo amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Parafraseando com esse texto, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 18. Aos Efésios capítulo 5, versículo 14 e o versículo de número 18. Todos acharam? Confirme dizendo amém. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vou ler por mais uma vez. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo versículo 18 é o versículo chave de todo crente pentecostal. Eu vou dar honra para vocês lerem o versículo 18, tem um coral do 3. Vamos lá? 1, 2 e 3. E não retorne a sua Bíblia para Abacuque 3. Se coloque de pé agora, por favor. Pastor Jeremias, vem fazer essa oração rapidamente. Vamos deixar o Espírito fazer o que Ele quer fazer aqui, sem nenhum formalismo. Glória a Deus, meu pastor. Salve a igreja, a paz do Senhor. Oramos ao nosso Deus, nosso Deus e eterno Pai. Ó Deus, diante da tua presença, Senhor, da tua igreja, Pai de pé. Ó Deus amado, o Senhor é o Deus que conhece aqui cada vida, cada coração. E a maneira que entrou nesta casa, Senhor, nesse santuário, Jesus amado. E te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha usar o teu servo mais uma vez nessa noite, ó Deus. Ó Pai amado, e alcança os corações, Senhor, com renovo. Ó Deus amado, alcança os corações nessa noite, ó Pai, batizando no Espírito Santo, curando, renovando vida, avivando vida neste lugar, ó Pai, a glória do teu nome, ó Deus, ó Pai amado, a cada coração, ó Pai, a cada vida que se encontra aqui nesta casa de oração nesta noite, ó Deus, vai de encontro, ó Pai amado, vai curando, vai transformando, vai renovando, e usa, Pai, o teu filho nesta noite, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, como o Senhor tem usado, ó Deus, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Deus abençoe. Os irmãos, tomem o seu assento. Deus te abençoe. E vamos para a palavra de Deus. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos
para ouvirmos esta noite a palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, o tema para a nossa terceira GO está justamente na seguinte declaração: avivamento, a dinâmica para o crescimento da igreja. E dentro deste tema tão sério, desse tema tão revelador, eu quero aplicar um subtema. E para esta noite, com a ajuda de Deus e a direção do querido Espírito Santo, quero vos falar a palavra de Deus sobre o tema avivamento, despertando das trevas para a luz, para vivermos uma vida cheia do Espírito. A primeira leitura do capítulo 3 trata sobre a oração do profeta Abacuque. Na verdade, o livro ou profeta Abacuque, ele é conhecido por nós pelo fato do capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo centralizado. O capítulo 3 é o capítulo chave que desvenda todo o contexto e conteúdo do livro deste profeta, a saber, o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é o profeta da fé dinâmica em Deus. O profeta Abacuque, ele inspirou muitos homens na história. Paulo foi inspirado na fé através de Abacuque. E, na verdade, Lutero foi inspirado em Paulo através da sua fé. Porém, o profeta Abacuque, ele foi um instrumento usado por Deus. Se os irmãos observarem bem, o capítulo 3 vai tratar do esclarecimento e da revelação que Deus lhe dá, depois do questionamento do capítulo 1 e a confirmação do capítulo 2. Abacuque, ele foi um profeta que profetizou no reinado de Israel. É importante que os irmãos entendam que quando falamos de Israel, é deixar claro que havia dois reinos: reino norte e reino sul. Reino norte, Samaria, 10 tribos. Reino sul, 2 tribos, capital Jerusalém. Abacuque, ele profetizou no reinado do reino sul, o Judá, Jerusalém, capital, onde estava o templo que foi erguido pelo filho de Davi, a saber, Salomão. Abacuque, ele era da tribo de Levi. Então Abacuque, ele era auxiliar no serviço do santuário, no culto ao grande Deus eterno. Abacuque quer dizer aquele que abraça. Então nós estamos diante de um profeta abraçando uma causa, abraçando um projeto. O profeta Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta das lágrimas, a saber, o profeta Jeremias. Se você quiser entender e saber o que estava acontecendo na época do profeta Abacuque, basta você ler o livro do profeta Jeremias. Abacuque, ele aparece no capítulo 1 diante de um grande questionamento. Abacuque está tendo a síndrome de Asaf, porque na verdade Judá, a qual Deus fez a promessa que no trono de Davi nunca faltaria herdeiro para reinar, estava vivendo uma situação precária. Ou seja, aquele povo que Deus levantou lá na terra do Egito para ser nação sacerdotal, povo escolhido de Deus, para ser modelo, para ser exemplo de todas as demais nações, um povo que teve o privilégio e a oportunidade de ver o grande mover de Deus por intermédio
do homem de Deus, a saber, Moisés. Porque na verdade o povo de Judá tinha história para contar. Era um povo que tinha memória. Era um povo que tinha história. Era um povo que tinha passados para contar. Observe que os pais dessa geração, da época de Abacuque, foram aqueles que presenciaram o grande poder de Deus. Eles viram Deus chacoalhar a nação mais poderosa do mundo antigo, a saber, o Egito, com 10 pragas. 10 pragas para o Egito, mas para o povo era 10 sinais de Deus. Eles viram, o povo viu Deus conduzir no deserto do Sinai, de manhã como nuvem, à noite como coluna de fogo. Eles viram o mar vermelho se abrir e passaram a noite em terra seca. De manhã eles presenciaram Faraó e os seus cavaleiros perecer quando o mar retornou ao lugar de origem. Eles viram Deus mandando maná no deserto. Eles viram Deus mandando carne. Eles viram a rocha obedecendo a voz do profeta Moisés e jorrando água limpa, água potável. Eles viram o monte Sinai fumegar e a glória de Deus descer. Eles viram Deus falar com Moisés entre os relâmpagos e trovões. Era um povo que tinha história para contar. Tanta história que os judeus receberam de Deus a ordenança por gerações perpétua contar aos filhos concernente às grandezas de Deus. A maior herança que o judeu deixava para os filhos é o entendimento da grandeza de Deus. Isso é tão interessante e tão real que quando Gideão estava malhando trigo no lagar e o anjo teofanicamente aparece e disse: varão valoroso, ó Senhor é contigo. Aí Gideão não era emocionalista. Gideão conhecia o currículo de Deus e disse: se Deus é conosco, onde está as beneficências que nossos pais contaram deste Deus que é grande, deste Deus que é forte, deste Deus que domina, neste Deus que reverte a situação? Gideão conhecia a grandeza de Deus porque tinha história. O próprio Jesus, quando foi cear com o seu discípulo, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, vocês têm que ter história para contar. Observe esta nação poderosa que entrou na terra que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó, conquistou, estabeleceu-se na terra da promessa, cresceu, multiplicou-se como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Agora, essa nação começou a entrar por um declínio espiritual, por um desvio espiritual, e chegamos na época de Abacuque. Na verdade, a nação que foi escolhida para ser santa, agora era ímpia. A nação que foi escolhida para ser um espelho, agora estava trincado. A nação que foi escolhida para ser luz, agora estava em treva. E o profeta Abacuque está em uma agonia paradoxal. O profeta Abacuque está em uma crise existencial. Ele está dizendo: até quando eu clamo em violência e tu não me responde? Porque a lei se afrouxa e nunca sai a sentença, porque o ímpio oprime o justo. Abacuque
Abacuque está vendo uma injustiça no seu próprio povo. Abacuque está indignado. Ele está dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está contemplando a injustiça predominando, a balança enganosa, a falsidade, a concupiscência predominando? Oh Deus, até quando vai ficar assim? Abacuque quer uma providência de Deus. Talvez esta noite tenha Abacuque em nosso meio que tem ficado revoltado com tanta safadeza que anda acontecendo no meio daqueles que dizem ser povo de Deus e acha que Deus está calado porque Deus está aceitando isso. Te prepare, porque uma revelação de Deus está chegando para os Abacuques esta noite. Eu vou entregar tudo que Deus mandar eu entregar aqui esta noite. Agora observe, Abacuque está questionando Deus, aí no capítulo 1, Abacuque vai receber uma revelação que até ele vai ficar sem acreditar. Deus vai revelar, Deus vai desenrolar um rolo para Abacuque, Deus vai rasgar as cortinas da revelação, Deus vai descortinar o futuro e vai dar a Abacuque uma revelação. Sabemos que os profetas do Antigo Testamento também eram chamados de videntes, e como videntes eles profetizavam e via o futuro, ainda que não entendia o que estava vendo, mas Deus mostrava o futuro para os videntes, chamado de profeta. Aí de repente Deus abre os olhos espirituais do profeta Abacuque, e o profeta Abacuque vê um exército enfurecido vindo correndo nos seus cavalos, e Deus começa a dizer no ouvido do profeta, e o profeta está vendo a visão como uma tela plana de uma televisão, e Deus diz: eu suscito uma nação amarga, uma nação de longe, uma nação perversa, e os seus cavalos são mais rápidos do que o leopardo, eles vêm na fúria da vingança. Eu ressuscito os caldeus para castigar o meu povo. Aí Abacuque está diante de um paradoxo agora. Ele está dizendo: Deus, os caldeus não te temem. Os caldeus, o Deus deles é o fogo, a espada e a guerra. É um povo sem Deus, sem doutrina, sem código de ética. E como o Senhor vai usar um povo pior do que o nosso povo para corrigir o seu povo? Aqui entra uma revelação extraordinária. O apóstolo São Pedro escreveu que o julgamento começa primeiro na casa de Deus. E se começar primeiro por nós, o que será daqueles que não foram salvos? Porque Deus é justo. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhinho do papai. Deus, antes de julgar o ímpio, Deus pesa as obras do justo. Deus, antes de tratar com o mundo, Deus trata com a sua igreja. Deus, antes de castigar o ímpio, Deus vai pesar as obras do justo. Esta noite eu estou debaixo de uma revelação divina. Há um prumo de Deus neste lugar, há uma espada de Deus neste lugar. Eu estou aqui como profeta para declarar que Deus vai purificar a sua igreja, porque o arrebatamento se aproxima. Só quem acredita nisso, não grita onde você está. Que o profeta está vendo. Aí o profeta não acredita na revelação. Aí no capítulo 2 o profeta vai orar e diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Observe, irmãos, que o Abacuque no capítulo 2 se põe como sentinela em uma torre alta, esperando um esclarecimento, porque as revelações de Deus não é de confundir, é de esclarecer. Deus não confunde as suas revelações.
lamentações, elas são abertas, são claras, e Deus diz: Abacuque, escreve, porque o negócio é tão terrível, se alguém passar correndo vai ver o que está escrito, porque o que há de vir, virá, e não se atardará. Agora diz: o que eu vou fazer é tão grande, se contar, ninguém acredita. Meus irmãos, como o profeta Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, como o profeta Abacuque era vidente, ele está vendo fogo. É isso que eu vou repetir. Abacuque está vendo fogo, ele está vendo o templo ser destruído. Abacuque está vendo as virgens sendo violentadas. Para você ter uma noção, o que o profeta está vendo foi o que Jeremias escreveu no livro das Lamentações. É isso que ele está vendo, porque Lamentações você vai ver aquela virgem, aquela cidade tão populosa, aquela cidade tão rica, agora abatida, agora destruída, porque Jeremias em Lamentações ele começa a trazer alguns traços catastróficos. Ele diz: os velhos apanham na cara, as crianças tropeçam com fecho de lenha, as virgens são zombadas, escarnecidas, os nazireus, os que eram santos, estão tão magros que o couro está pegado aos ossos. Ele está vendo fogo, destruição, juízo de Deus sobre um povo que não deu crédito à palavra, nem os profetas de Deus. Como Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, e ele era também vidente, ele está vendo esta cena em 585 a.C., quando os caldeus, grande caldeu que veio contra o povo de Judá, Babilônia, Nabucodonosor, a Síria já tinha destruído o reino norte. Agora os caldeus eram um chicote na mão de Deus para corrigir o seu povo. Meus irmãos, deixa eu te contar aqui uma experiência. Por misericórdia de Deus, eu viajo essa nação pregando em congressos e convenções, e eu tenho visto um descaso da palavra, um descaso da doutrina. Eu tenho visto tantas aberrações no contexto, e eu fico me perguntando muitas vezes: Deus, até quando isso vai ficar assim? É esta geração que o Senhor vai arrebatar? Sabe qual é a resposta que Deus me dá? É dizer: você não está entendendo o que eu estou fazendo com a igreja. Eu fiz com Israel. Em primeiro plano, eu tirei Israel do Egito. Segundo, eu tirei o Egito de Israel. Terceiro, eu tirei Israel de outro Israel. Não entendi? Vai entender agora. Deus nos tirou do Egito, e nesse exato momento Deus está tirando o Egito de dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominações, isso é muito pequeno. Quando eu falo igreja, eu falo do corpo místico de Cristo. Quando eu falo igreja, eu falo de tudo. Deus está tirando o Egito de dentro da igreja. Eu vou dizer que a santidade vai voltar nos altares das igrejas. Eu estou dizendo que a oração vai voltar a ser prioridade na vida dos crentes. Eu estou dizendo que os crentes vão ser tocados, vão parar de assistir novela e vão ouvir mensagens. Eu estou dizendo que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer uma coisa. Diante de tanta revelação de desgraça, de morte, no capítulo 3, Abacuque é inspirado por Deus, e para dizer: ó Deus, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Observe que o profeta Abacuque, ele vai descobrir por uma revelação, através de uma oração inspirada, que a única forma, o único meio de manter uma nação viva é através do avivamento. Aviva, Senhor, a tua
sua obra. E é isso que Deus vai fazer nesses dias finais. Deus vai avivar a sua obra. Não é a obra dos outros, é a sua obra, porque Deus tem compromisso com a sua obra. Deus tem compromisso com a sua igreja. Ele vai avivar a sua obra. A palavra avivamento é o resultado, é a única forma de tornarmos ao lugar de origem. Observe, meus irmãos, que a palavra que mais se fala hoje na igreja brasileira é avivamento. A palavra avivamento, ela é mais citada do que a palavra salvação. Avivamento se fala de diversas formas, é tão falada, é tão verbalizada, que hoje tudo tem avivamento. Tem livros que falam de avivamento: 7 passos para ser avivado, 5 condições de ter o avivamento. Nas literaturas se fala sobre avivamento. Os hinos cantam como as irmãs e os irmãos cantaram sobre avivamento. Existe campanha do renovo, campanha da renovação, porque a igreja discerniu que precisa de um avivamento. A palavra avivamento é a palavra mais verbalizada que existe nos dias da igreja. Nós precisamos de um avivamento, necessitamos de um avivamento, e muitos líderes, neste afã, neste desejo de buscar, de galgar o avivamento, muitos têm sido levados a atalhos em busca de avivamento. Agora observe, basta aparecer em algum lugar alguém que diz especialista no assunto, a gente começa a endeusá-lo e dizer: apareceu um avivalista. Eu quero informar o meu irmão, aos pastores, pregadores que aqui estão, que não existe na terra avivalista. Eu não sou avivalista, não quero ser avivalista e jamais serei avivalista. Homem nenhum na terra tem poder de avivar a igreja de Deus. Avivamento não tem origem na terra, avivamento tem origem no céu. Avivamento não vem de baixo, avivamento vem de cima. Avivamento não vem de homem, avivamento vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Aprendemos esta noite com Abacuque. Abacuque disse: Deus, se eu pudesse eu fazia, como eu não posso, tu pode. Ó Deus, aviva a tua obra. Só Deus pode avivar a sua obra. Agora observe, para sermos avivados, avivamento não acontece, a igreja não é proprietária de avivamento, a igreja não pode agendar avivamento. Podemos até fazer uma campanha em busca, mas quem aviva é Deus. Pregador não tem poder de avivar, cantor não tem poder de avivar. Avivamento é propriedade peculiar de Deus. É Deus que aviva, é Deus que opera, é Deus que realiza, é Deus que trabalha, é Deus que pode, é Deus que tem, é Deus que faz, é Deus que vai, é Deus que vem, é Deus que revela, é Deus que exalta, é Deus que mostra, é Deus que batiza, é Deus que queima, é Deus que engrandece, é Deus que inverte, é Deus que honra, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia, aleluia. Só Deus pode avivar a sua obra. Pastor, o que é avivamento? Avivamento, em primeiro plano, é voltar ao caminho da obediência da palavra do Senhor. Avivamento é convenção com profundo arrependimento. Em terceiro, avivamento é retorno ao primeiro amor. Quarto, avivamento
é lançar fora os deuses estranhos. E em quinto, avivamento é a reconciliação vertical e horizontal. Aviva, Senhor, a tua obra. Pastor, quando precisamos de um avivamento, em primeiro plano, quando nos afastamos do mandamento do Senhor. Em segundo, quando nosso coração começa a ficar dividido entre o profano e o sagrado. Em terceiro, quando a idolatria está presente em nossas vidas. Em quarto, quando deixamos a aliança do Senhor. Em quinto, quando deixamos e derrubamos o altar de Deus. E em sexto, quando não tem mais profeta para pregar a verdade. Precisamos de avivamento. O homem não pode avivar a sua igreja. Observe, meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, na tradução João Ferreira de Almeida, que é a minha Bíblia, na epígrafe diz assim: os espíritos mundanos causam dissensões na igreja. Por muito tempo eu não meditei, porque Bíblia não se lê, Bíblia se medita. Examinai as escrituras, examinai, não é ler, é examinar. Quem lê não guarda, quem medita guarda. A carta aos Coríntios, e eu pensei que ali tratava de demônios trabalhando na igreja. Em parte sim, mas o contexto é outra revelação. É que na igreja de Coríntios havia homens que diziam ser líderes, que não tinham passado ainda pelo processo do novo nascimento. Eles queriam reger a igreja como se fosse uma empresa. Igreja que não tem o Espírito de Deus, ela não é igreja. O pastor é gerente, a igreja é banco e os membros são clientes. Isto é resultado onde não tem o Espírito de Deus. Aí se você ler, você vai ver uma contenda. Onde não tem avivamento, tem panela, grupinho de cicrano, grupinho de betano. Onde não tem avivamento, tem fofoca, tem fuxico. O homem não pode avivar, porque a igreja não é material, a igreja é espiritual, e só pode assumir posições homens espirituais, inflamados por Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Precisamos de um avivamento. Pastor, fale mais um pouco sobre avivamento. Avivamento para o Novo Testamento, para os dias que estamos vivendo. Se você não sabe, ficar sabendo, nós somos a geração do arrebatamento. Eu fiquei feliz aqui esta noite, porque eu vi louvores que falam do arrebatamento. Eu sou criticado porque eu prego ainda sobre o arrebatamento. É verdade, eu sou crente porque eu creio no arrebatamento. Nós estamos aqui por causa do arrebatamento, e Jesus vai avivar a sua igreja antes do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. 2.378 referências bíblicas concernente o arrebatamento. A vida de Cristo já se cumpriu. Nós somos a geração do arrebatamento, e nesses dias finais Deus está fazendo algo muito grande. Tem gente que só vê o que o diabo está fazendo, mas veja o que o Espírito está fazendo. Ele está começando a bater soberbo, exaltar o humilde. Deus está fazendo uma obra gloriosa na sua igreja, na sua igreja. Sabe por que pode pregar aqui que Deus manda? Porque essa igreja não é do pastor Walter, é de Cristo. Então, Senhor, aviva a tua obra. Ele vai te avivar. Agora observe a segunda leitura que lemos esta noite, tratando acerca do avivamento. Observe que a palavra-chave para o avivamento nesses dias finais está justamente na expressão: desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes. Observe, desperta, tu que dormes. Aqui está a revelação da expressão do arrebatamento: desperta, tu que dorme. A palavra despertar
ela vem acompanhada de 3 interpretações. Existem pelo menos 3 interpretações para a palavra despertar. A primeira interpretação da palavra despertar é acordar. Acordar. A segunda interpretação da palavra despertar é levantar. E a terceira interpretação da palavra despertar é ressuscitar. Logo, despertar significa acorda, levanta e ressuscita. Acorda, levanta e ressuscita. Toda palavra existente, ela vem acompanhada de uma palavra oposta. Por exemplo, o oposto de rico é pobre, o oposto de grande é pequeno, o oposto de gordo é magro, o oposto de branco é preto, o oposto do céu é inferno. Toda palavra vem acompanhada de uma palavra oposta. Logo, o oposto de acordar é dormir, o oposto de levantar é estar prostrado, e o oposto de ressuscitar é estar morto. Logo, Deus estava e está falando com 3 tipos de pessoa. Primeiro, os que estão dormindo. Segundo, os que estão prostrados ou caídos. Em terceiro, os que estão mortos. Logo, a palavra é essa: acorda, levanta e ressuscita. Acorda, levanta e ressuscita. Eu vou te provocar esta noite, porque avivamento tem preço. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por gentileza. Pegue, mas pegue mesmo. Sinta o calor, vê se a mão dele está fria, está suando ou está quente. Diga assim: a ordem de Deus para você é acordar esta noite. Vai, diga isso. Aleluia, 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 aleluia. Acorda, levanta e ressuscita. O primeiro grupo de pessoas que Deus estava e está falando são os que estão dormindo. Os que estão dormindo. Porém, este dormir aqui não é o dormir do sono, do repouso depois de um dia de labuta. O próprio Deus, que não se cansa nem se fadiga, em 6 dias fez o mundo e no 7º descansou, dando exemplo que suas criaturas precisam descansar. Este sono está falando de um sono espiritual. Para você entender melhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 29 e 30, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, tratando sobre a ceia. A ceia é uma diretriz espiritual. A ceia é uma aliança de memorização. Mas a igreja de Coríntios, os crentes de lá, não discernia a ceia. E Paulo disse: por causa disso, há muito entre vós fracos, doentes e que dormem. Fracos, doentes e que dormem. Paulo era um homem espiritual, e esse dormir aqui é um sono espiritual. Eu vim esta noite dizer para ti: acorda, porque Jesus quer te avivar. Romanos capítulo 13, verso 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. E quando aceitamos a fé, a noite é passada, o dia é chegado. Realizamos, pois, as obras da luz, porque somos filhos de luz. Pela carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:6, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos, porque já é chegado a hora. Acorda, acorda. A ordem de Deus esta noite é para você acordar. Foi constatado, não é teologicamente, é cientificamente. Foi constatado que toda pessoa que dorme muito vive pouco. Foi constatado, não é teologicamente, pastor Jeremias, não é psicologicamente, que toda pessoa que dorme muito vive pouco. Quem dorme não sabe
sabe que hora que é. Quem dorme não sabe o que está acontecendo. Quem dorme não sabe se está chovendo, se está fazendo calor. Ele está em um estado de inércia. Ele não sabe o que está acontecendo. Foi constatado cientificamente que a primeira coisa que a pessoa acorda, ela faz é olhar no relógio para ver que hora é, para sintonizar com o círculo da vida. Ó dormente, João foi lá no céu e viu o relógio holográfico de Deus e disse: o horário oficial do céu é já a última hora. Acorda, igreja, o negócio vai apertar. Acorda. Quando eu falo de sono na Bíblia, há 5 tipos de sono. O primeiro sono é o sono do desânimo. O segundo sono é o sono da desobediência. O terceiro sono é o sono da concupiscência. O quarto sono é o sono da imprudência. E o quinto sono é o sono da irreverência. A ordem é essa: acorda. Quando eu falo do sono do desânimo, eu falo de Elias. Elias era profeta, era homem de fogo, tinha Deus na vida, mas um dia Elias dormiu. Elias foi ameaçado por Jezabel, pediu a morte. Foi constatado cientificamente que há 3 sintomas da depressão. O primeiro sintoma é desânimo profundo. O segundo sintoma, desejo de morrer. E o terceiro sintoma, isolamento. Elias desanimou-se, pediu a morte, isolou-se. Mas se tem esta noite algum demônio de depressão, a ordem é: acorda. Apareceu 3 elementos para Elias. O primeiro elemento, pão sobre as brasas. Segundo elemento, botija de água. Terceiro elemento, a presença do anjo, porque o pão é a palavra. Come este pão, bebe esta água. Come este pão, bebe esta água. Come este pão, bebe esta água. Pastor, e por que o anjo? É porque Elias foi ameaçado. Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa aos redores que o temem, os livra e guarda. Você tem proteção, você tem guarda-costa. É o anjo de Deus te guardando, cortando o laço. Por isso, acorda. Balança o irmão e diga assim: acorda. Aleluia. Oh, eu sinto Deus, eu sinto uma autoridade de Deus esta noite. O segundo sono é o sono da desobediência de Jonas. Jonas levantou-se para fugir, e você conhece a história. A baleia obedeceu, o vento obedeceu, o mar obedeceu, a praga obedeceu, e Jonas não obedeceu. Oh irmão, o animal obedece o seu dono, e você não está entendendo o que Deus está falando. Se Deus mandou ir, vai. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou pregar, pregue. O terceiro sono é o sono da concupiscência. Sansão, o juiz de Israel, derrubou os portões de Gaza, mais de 1 tonelada, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. Mas um dia Sansão desviou-se e foi dormir no colo de Dalila. A palavra Dalila quer dizer namoradeira, não ficava com ninguém. Dalila não valia um real. Dalila era prostituta. Seduziu Sansão, enganou Sansão, e Sansão foi chorar no colo de Dalila. Oh irmão, a melhor coisa é ficar no colo de Jesus, não no colo de Dalila. Acorda, a hora é para você acordar. Aleluia. O quarto sono é o sono da imprudência. Mateus 25:1. As 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, todas as 10 tosquenejaram. Pastor, eu estou pregando, mas ainda está dormindo. Pastor, eu estou fazendo, mas ainda está dormindo. A ordem hoje é: acorda. Aí vem o noivo, acorda. O quinto sono é o sono da irreverência. A Bíblia diz em Atos 20, Eutico, Paulo era pregador. Irmão, Paulo
Paulo era um homem que tinha muita bagagem, muita experiência, e Paulo começou a pregar, estendeu a mensagem, porque Deus começou a dar revelação. Paulo era um pregador de mensagens positivas. Eutico não gostava de Bíblia, Eutico não gostava de mensagem. Se não gosta, o que vem fazer aqui? Arrumar um gato, cuidado, vai pegar asma. O que vem aqui? Aí eu vim aqui passear, vai pro parque, vai pro shopping. Aqui é palavra, aqui é Bíblia. Eutico não gostava da palavra. Agora eu te pergunto a você, será que janela é lugar de ouvir palavra? Eutico ficou na janela, ouvindo a pregação de Paulo, quem sabe dizendo que pregação chata, quem sabe dizendo esse pregador não vai parar de pregar. Eutico sai da janela, ele ficou na janela, aí de repente o sono veio. Quando o sono veio, irmão, ninguém domina ele, e ele começou a cochilar, começou a babar, e ele esqueceu que estava na janela, caiu para baixo, e a mensagem parou. Irmão, aqui é a janela da irreverência. Quando eu falo de janela, eu me lembro de Mical, a janela da murmuração. Segundo Samuel 6:16, Davi estava dançando no poder de Deus, Davi estava entrando no manto. Mical, com inveja, ficou na janela murmurando do homem de Deus. Irmão, quem não tem poder murmura mesmo, murmura. É melhor pular do que ser gelado, é melhor sentir Deus do que ser frio, apático, desfiado, vaidoso. É melhor pular para Deus que pular carnaval. Tem crente aqui que na Copa gritou tanto que ficou com a garganta inflamada, mas até agora esse crente ruim não deu glória a Deus. Acorda, sai da janela, sai da janela. Ela murmurou e ela ficou estéril. Quem não dá lugar para Deus, quem murmura, não produz na igreja, não produz em casa. Davi, dê lugar para Deus, porque a arca está em nosso meio. Janela da murmuração. Há também a janela da prostituição. Segundo Reis 9:30, Jezabel, quando viu o homem de Deus chegar, se pintou toda, parecendo uma arara, querendo seduzir o homem de Deus. Mas quem tem compromisso com a espada de Deus não vai ser enganado pelo arco-íris da prostituição. Eu profetizo que toda Jezabel vai cair na janela. Só quem acredita nisso fica de pé da glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Sai da janela, se assente para adorar a Deus. Eu estou só começando, irmão, é convenção, eu não quero nem saber, eu vou entregar tudo. Sai da janela, sai da janela, sai da janela. Davi pegou na janela. Segundo Samuel 11:1, a mesma janela que ele projetou construir um templo de Deus, foi a mesma janela que ele cobiçou a mulher do seu amigo. Sai da janela, vem para dentro. A glória de Deus não está na janela, está no santuário. Diga para o seu irmão, sai da janela, sai da janela, sai da janela, sai da janela, sai, entra pela porta. Jesus não é janela, Jesus é a porta. Eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Abaixo, alaba, abacatuque, maiaça. Esta convenção é a convenção do avivamento. Nós estamos no monte pastorando e Deus deu essa revelação. Hoje, nesta noite, não vai ficar pedra sobre pedra. Deus vai queimar tudo. Ai, vai queimar tudo. Quem é pentecostal, eu vou dar 2 minutos para você adorar. Vai adorando, vai adorando. Cadê os pentecostais? Cadê os pastores avivados? Leva fogo para a tua igreja, leva fogo para a tua cidade. Você não vem aqui somente para espiar, leva fogo. O povo não quer missa, o povo quer fogo, 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 fogo. Aleluia, aleluia. O primeiro grupo de pessoas
que Deus estava e está falando é os que estão dormindo. Agora observe o segundo grupo de pessoas que Deus estava e está falando, os que estão caídos. Agora observe, a ordem de Deus é levantar. O oposto levantar é estar prostrado. É tempo de ficarmos em pé e termos uma presença gloriosa de Deus. Deus, Ele quer te levantar. A palavra levantar na Bíblia tem importância gloriosa, é estar em pé na comunhão com Ele. 1 João 1:7, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, e temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está em Cristo como uma vara ligada na videira. João 15:1, está acordado e vigilante e se preparados pela carta de Paulo Tessalônicas 5:6. Por que levantar em primeiro plano? Porque Deus quer falar. Por que levantar? Porque Deus quer falar. Ezequiel capítulo 2 verso 1: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu não falo com preguiçoso, eu não falo com desanimado, eu falo quem está em pé. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Esta noite o Espírito de Deus vai entrar dentro de você, vai mexer você, vai te pôr em pé, porque Deus tem uma palavra para você. Põe-te em pé. Por que, pastor? Levantar para restaurar a glória de Deus. Isaías 60 verso 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória de Deus vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Se não a glorificação vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Diga para o seu irmão: a glória de Deus está nascendo em você. Diga, a glória de Deus está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo. E você não vai abortar a glória de Deus, não. A glória de Deus está nascendo, a glória de Deus está nascendo, está nascendo, está nascendo. A glória de Deus está nascendo. Pastor, por que ficar em pé? Para ser cheio do azeite. 1 Samuel 16 do 1 e 3 diz: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado? Levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só quem tem vaso de Deus. O profeta Samuel, o homem mais experiente, do capítulo 15 ao capítulo 15, 16, foram 6 anos que Deus ficou em silêncio. Do capítulo 15, 1 Samuel, ao capítulo 16, foram 6 anos que Deus ficou sem falar com Samuel. Quanto tempo Deus não está falando com você? Porque a tua oração está errada. Tu quer ser mais justo do que Deus? Tu quer ter mais misericórdia do que Deus? Tu quer aprovar o que Deus está reprovando? Meu Jesus, eu estou sentindo uma glória aqui. Deus já disse não. E você está lutando, relutando. Aquele vaso, ele era de osso de carneiro. E osso na Bíblia fala de estrutura. Ou seja, o vaso era uma prefiguração da situação do profeta. Porque o vaso não era de Deus, era do profeta. Enche o teu, não o meu, o teu vaso. Você pode ter 20 anos de crente, mas se você não vigiar, você entra para um desvio espiritual. E Deus está falando: até quando vai ficar preso nesse sentimento? Nós aprendemos, né, Marli, que dó é um sentimento do diabo. Verdade, Jesus, aleluia. Tadinho dele. Cuidado com esse tadinho. Tadinho. Até quando
Saul: levanta, enche e vem, porque eu tenho ainda uma coisa nova para você. Levanta-te, levante a sua mão para o céu comigo. Só quem está crendo que Deus está falando, não seja hipócrita. Só levanta a mão se Deus está falando com você. Levante a mão para o céu. Jesus, tua palavra é fiel e verdadeira, e tu sabes como subir aqui esta noite. Aonde houver um crente que tem vaso na vida ainda, Senhor, libera agora sobre ele, sobre ela, a tua presença. Aonde houver um remanescente, recebe aí onde você está a presença de Deus na sua vida agora. Recebe, 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 recebe. Pastores, recebe, que o fogo começa no altar, não é no arraial. Recebe, 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 recebe. Enche, enche, enche. Fica de pé para orar. Enche, enche o teu vaso, enche o teu vaso, enche o teu vaso. Não é pela metade. Enche, 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 enche. Que você entrou. Não culpe Deus, Deus está liberando azeite. O que você precisa não é de dinheiro, não é de um emprego melhor, é de azeite. Quem tem azeite paga a dívida e vive do resto. Esse aqui é o quem tem azeite. O milagre acontece, ainda que a porta fechada, recebe azeite. Sai frieza, sai conformismo, que venha o azeite de Deus. Azeite, é Daniel, é azeite, é azeite, ai meu Deus do céu. Eu falei para Jesus, eu não quero ser mais um pregador, eu quero ser um referencial. Nós estamos precisando de referência. Ele disse: quer ser referência? Eu quero. Então você tem que ter azeite. Azeite não é blá blá blá, nem barulho, é azeite. Deixa eu ver quem
Quem tem azeite? Tem azeite? Tem azeite? Aí em cima tem azeite? Aqui atrás tem. Só quem tem azeite dá um sinal aí, deixa eu ver. Meu Deus. Pessoas que Deus estava e está falando, os que estão mortos. Ai. Tudo vai da questão do ponto de vista da Bíblia. Ezequiel está a pé do rio Quebar, conversando com os cativos, esse mesmo povo que Abacuque viu indo para o cativeiro. Aí Deus disse: você está conversando com morto. Deus disse: não, Senhor. Abacuque disse: Senhor, não, estou conversando com pessoas vivas. Não, você está conversando com defunto. Então não, Senhor. Tá, eu vou te provar, eu vou te mostrar do meu ponto de vista. Tá bom? Fechou. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em visão a um vale de ossos não sequíssimos e me fez andar. Deus faz a gente andar. Osso separado, um cemitério ao céu aberto, um campo de batalha de derrotados. Ezequiel disse: que negócio é esse? Aí depois que ele rodeou para lá e para cá, não viu nenhuma existência, nenhum traço de vida, veio a palavra: poderão viver estes ossos? Ezequiel olhou, o profeta mais inteligente da Bíblia, no livro alegórico, disse: esse pepino, Senhor, manda para o Senhor descascar. Senhor, tu o sabes. Sabe por que tem muita gente que não recebe mais poder? Porque não entendeu que só Deus sabe. Tiago diz: não diga amanhã faremos, mas se Deus permitir, amanhã faremos, porque a nossa vida não nos pertence. Só Deus pode usar a definição: operando eu, quem impedirá? Profetiza, profeta, sobre esses ossos, mas você vai profetizar não o que você quer. E aqui está outro segredo. Sabe por que não tem mais poder em muitas igrejas? Porque estamos pregando o que o povo quer ouvir, não o que Deus manda pregar. Você vai recebe a tua benção, o caba safado, adúltero, pilantra e quer ser abençoado. Aonde? Fofoqueiro, vive uma vida terrível, fica no Facebook mandando mensagem, fofoca a vida dos outros, quer poder. Aqui é cajado na tua cabeça. Eu não sou crente, eu sou protestante. Eu tenho Facebook, minha esposa. Eu não fico batendo papo. Quem entrar no meu Facebook vai ver lá só mensagem, eu pregando, tá? Pastor Walter tem Facebook, a igreja aqui é uma igreja inteligente, mas para muito crente, Facebook é ostentação de pobre. Grava aí, vou repetir: ostentação de pobre. Facebookenses, está comendo um churrasco, tira a foto, põe no Face. Está na feira, no fim de feira, tira uma foto, põe no Face. Oh, pobreza miserável. Posta lá uma mensagem, posta lá uma pregação, posta lá uma reflexão. Faz o que os irmãos estão
fazendo aqui, ó, pedindo oração. E tem umas irmãs, põe lá, hoje amanheci carente. Ai, tadinha, vai orar, filha. Tá carente? Vai orar. Vocês estão aqui ainda? Temos que profetizar o que Deus está mandando. Profetize e diga assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando a Bíblia, já estou terminando, quando a Bíblia fala de morte, há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Pastor, a solução para a morte física? A ressurreição física. Espiritual, ressurreição espiritual. E eterna, aos homens está ordenado morrer uma só vez, disso vem depois o juízo. Defunto não visita a família, quem visita é o diabo. Morreu, acabou. Eu creio. A morte é chamado o último inimigo. A morte é o espantalho das nações. Todo homem teme a morte. E um dia surgiu um material na história dizendo ser o mais forte do mundo, o ferro. O ferro disse: eu sou forte. Não, veio o fogo e derreteu o ferro. O ferro é fraco e o fogo é forte. Veio a água e apagou o fogo. O fogo é fraco, a água é forte. Veio o sol e secou a água é fraca, o sol é forte. Veio a nuvem e tampou o sol é fraco, a nuvem é forte. Veio o vento e assoprou a nuvem é fraca, o vento é forte. Mas veio a caverna e engoliu o vento é fraco, a caverna é forte. Veio o homem e destruiu a caverna é fraca, o homem é forte. Veio a morte e cefou o homem é fraco, a morte é forte. Veio Jesus Cristo, pisou na morte, venceu a morte, acabou com a morte é fraca, Jesus é forte. Só quem acredita que Jesus é forte, dá 3 pulos pra cima e dê glória a Deus. Magnizaida, prepara o hino. Só quem quer receber o avivamento, sai do teu lugar e corre aqui na frente. Se espalha aqui. É de joelho. Todos os outros vão orar comigo aqui. Se espalhe. Alguém pega o DVD aqui do cantor Magnizaida. Depois a cantora Ana, aquele hino do Ezequiel. Quem não cantou hoje vai cantar amanhã, de manhã, à tarde e à noite. Dobra os seus joelhos. Pastores, os senhores creem que Deus ainda batiza com o Espírito Santo? Os senhores creem? Pastor Jeremias vai ficar aqui no altar. Ezequiel, vem para cá. Pode soltar os pedidos de oração aqui agora. Os internados já mandam oração e falem o país, o estado que vocês estão. Porque vamos fazer um clamor coletivo aqui agora. Estamos na convenção da dinâmica. Aleluia. Abadaxé. Prepara aí o hino dos cantores. Jesus, põe a tua mão nesse som, Jesus. Os que não querem vir aqui na frente, mas estão sentindo Deus, se coloca de pé. Com exceção quem é paralítico e tem criança. E se tiver paralítico, não tem um prato nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Todos os pastores desçam aqui agora, por gentileza, todos. Somente o pastor Jeremias, nosso pastor da convenção, e o pastor Ezequiel fica aqui e vão orar comigo. Os demais, por gentileza, se vocês creem que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, renova, cura, salva. Sorocaba, São Paulo, Belo Horizonte, Ibirité, Lavras,
estão todos conectados. Deus vai alcançar você. Meu Deus, Fortaleza, Sorocaba, Vila Velha, Campo Grande. Meu Deus, olha para mim aqui, por gentileza. Olha para mim aqui. Olha para o profeta. Olha para o profeta. Olha para mim. Eu não estou aqui dando atestado de idiota para ninguém. Eu acredito no que eu prego, porque eu vivo o que eu prego. Minha esposa é testemunha disso aqui. Eu pago o preço para pregar. Deus me revela a mensagem. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu vou revelar teu futuro agora. Eu vou revelar teu futuro agora. Você que está de joelho, eu vou revelar teu futuro agora. Porque para mim saber o teu futuro, Deus não precisa de nenhuma revelação. Me diga a tua visão e eu direi o teu futuro. Isso aqui não é filosofia, é Bíblia. De joelho, o teu futuro é a glória. Você não está aqui de joelho pagando promessa, nem sendo comovido pelas mensagens de um orador. É o Espírito que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Vai acontecer uma virada na tua vida. Deus vai fazer uma coisa nova. Ele vai arrancar coisa velha para nova acontecer. Vocês creem nisso? Eu acredito no ministério, nos dons ministeriais. Pastores, vamos orar sem medo. Pastor Hélio, crendo, porque as nossas mãos têm fogo. Abre a mão de vocês assim. Aleluia. Oh, Pastor Hélio, a tua viagem a noite inteira não foi em vão. Tu vai levar esse fogo para aquela cidade. Deus vai abrir as portas, vai levantar dizimista, vai terminar a reforma daquele templo. Tu tens sofrido as noites, mas o Senhor está lhe dizendo, homem, eu vou te honrar naquela cidade. Vocês só vão somente adorar e glorificar a Deus, só isso. Os pastores vão estar orando em posição de mãos, sem pressa. Magnizado está louvando, e nesse mover, os que estão aqui, os internautas serão tocados. Na galeria, dê a mão um ao outro aí agora. Aí atrás também, por gentileza, dê a mão, dê a mão. Se tiver algum obreiro aí, um lugar de obreiro, irmão, é aqui, vem para cá receber esse fogo. É uma convenção. Vem para cá os obreiros, diácono, operador, presbítero. Vem receber esse fogo, meu irmão. Toda a igreja diga assim comigo: Senhor Jesus. Está fraco. Senhor Jesus. Aviva a tua obra. Bate no pé e diga assim: eu sou a tua obra. Então, Senhor, me aviva, me restaura. Senhor, eu vou clamar, e eu creio que na medida do clamor, do louvor, das mãos dos obreiros, o Senhor vai me avivar, o Senhor vai me batizar, o Senhor vai me curar. Todos dando glória, 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 glória. Só de louvor. Glória, glória. Deus, sai no meio, em posição de mão. Só quem está vivo glorifica. Te darei o livramento.
vai curando pessoas enfermas, ó Deus, vai curando nesta noite.
Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, amanchou nequei, que a sua matéria, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, batiza Jesus, batiza Jesus, amantu, e que a sua fei, e que a manchou, e que a sua matéria, batiza Jesus, batiza, 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 batiza Jesus, enche Jesus, enche Jesus, amantu e a sua, e que ela manchou daquela matéria, e que a sua manchai, e que a sua manchou, batiza Jesus. Eu adorando ao Senhor. Só quem está sentindo a presença de Deus se coloca de pé. Não seja falso. Só quem está sentindo a presença. Só o louvor da cantora. Só quem está sentindo. Quem está sentindo a presença. Abraça e não diga assim. Deus está nos avivando. Aí na galeria, abrace. Aqui se toda. Deus está nos avivando. Deus está nos avivando. Eu quero ver Deus te avivar.
enxada de fogo. Essa aqui é a convenção mais avivada do Brasil. O pastor Paulo, daqui uns dias, quando tiver aqui uns 5 mil, 10 mil pastores, vamos manter esse fogo. Pastorzada aqui tem que dar lugar para Deus. Chega, meu Deus, já dá. Mão para cima. Irmão, quem não está sentindo Deus aqui, você tem que aceitar Jesus de novo. Pelo amor de Deus. É impossível. Ainda que tu seja um ossinho, Deus vai te unir ao corpo da vitória. Escute. Eu vou contar até 3. Eu gosto do 3 do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou contar até 3. Eu vou falar 3. Você vai sair do seu lugar. Quem está me ouvindo, diga amém. Para não constranger, com exceção do esposo, quando eu falar 3, você vai sair do seu lugar. Vai abraçar pelo menos 3 pessoas. Irmão, abraça o irmão. Começando aqui no altar, vou dar exemplo. Irmã, abraça a irmã e você vai dizer assim, ó: eu estou percebendo que você está avivado. Aí se ele estiver vendo aí, você vai sentir a confirmação. Amém? Amém? No 3, hein? Quando eu falar 3, solta aí, Josafá aí. No 3, Magnizade, prepara, meu filho. No 3, 1, 2, 3, vai lá. Vai.
Espírito faz abrir, é como todo